Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter uma força quase invisível que as guia até o sucesso, enquanto outras, mesmo se esforçando, permanecem presas no mesmo lugar? O que será que diferencia aqueles que transformam sonhos em realidade daqueles que desistem no meio do caminho? Imagine se eu te dissesse que existe um segredo, um conhecimento oculto, revelado por Napoleon Hill, capaz de transformar completamente a sua vida. Um segredo tão poderoso que pode reprogramar a sua mente para atrair exatamente aquilo que você deseja. Esse é o verdadeiro segredo da manifestação, e hoje você vai descobrir o que realmente significa. Napoleon Hill, autor do clássico Pense e Enriqueça, passou mais de 20 anos entrevistando alguns dos homens mais influentes e ricos do início do século XX. Ele conversou com Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison e muitos outros gigantes que moldaram a história. Mas o que pouca gente sabe é que, ao longo dessas conversas, Hill percebeu que todos eles tinham algo em comum. Uma força interior que ia além da lógica, além das circunstâncias. Era como se existisse uma fórmula invisível que conectava pensamento, desejo e realização. E o mais interessante é que Hill não apenas observou, mas também colocou à prova. Ele acreditava que qualquer pessoa, independentemente de onde nasceu ou de quanto dinheiro tem, pode aprender a dominar essa fórmula. Mas atenção! O segredo da manifestação não é apenas pensar positivo ou repetir frases prontas diante do espelho. Isso seria simplificar demais. A verdade é muito mais profunda, e quando você entende, é como se as peças de um quebra-cabeça finalmente se encaixassem. Imagine a sua vida como um grande campo fértil. Os seus pensamentos são as sementes que você planta todos os dias. Mas a qualidade dessas sementes, o cuidado que você dedica ao cultivo e a clareza do que deseja colher fazem toda a diferença. Hill nos ensina que a manifestação é a arte de alinhar mente, emoção e ação de forma tão harmoniosa que o universo não tem escolha a não ser responder. Mas o que exatamente é esse segredo e como ele pode ser aplicado de maneira prática? É sobre isso que vamos mergulhar a partir de agora. Prepare-se, porque nos próximos minutos você vai entender o que diferencia quem apenas sonha de quem transforma os próprios desejos em realidade. Quando Napoleon Hill falava sobre o segredo da manifestação, ele sempre fazia questão de destacar um ponto central. Tudo começa com um desejo ardente. Não é apenas querer algo de forma superficial, mas sim cultivar um desejo tão forte que se torna parte da sua identidade, algo que consome sua mente, sua energia e orienta suas ações. Ele dizia que o desejo é a semente de toda a realização. Sem ele, nenhuma técnica, nenhuma estratégia e nenhum conhecimento poderiam dar frutos. Mas desejo sozinho não basta. O que Hill descobriu é que o verdadeiro segredo está em transformar o pensamento em uma fé inabalável. Fé, nesse contexto, não significa religião ou crença cega, mas a convicção profunda de que aquilo que você busca já é uma realidade possível e inevitável. Quando você age com essa fé, algo dentro de você muda. Você deixa de ser apenas um espectador e passa a se tornar co-criador da sua própria história. E talvez aqui esteja a parte mais intrigante do que ele revelou. Essa fé não surge do nada. Ela é construída através da autossugestão, que nada mais é do que a prática diária de alimentar a mente com imagens, palavras e pensamentos que reforcem o seu objetivo. Para Hill, o subconsciente é como um campo receptivo. Ele não questiona, não distingue entre o que é verdade ou mentira. Ele simplesmente absorve aquilo que você repete com emoção suficiente e, a partir disso, molda a sua realidade externa. Pense em quantas vezes você já repetiu mentalmente frases como "eu não consigo", "isso não é para mim", ou
eu não tenho sorte. Cada uma dessas frases é como uma semente negativa plantada em seu subconsciente. O que Hill ensina é o contrário, que você pode escolher conscientemente quais sementes plantar, e isso muda tudo. Se você repete com convicção que é capaz, que merece prosperidade e que está no caminho certo, sua mente começa a acreditar nisso. E quando ela acredita, você começa a agir de acordo. É por isso que muitas pessoas que leram Pense e Enriqueça dizem que suas vidas foram transformadas não apenas pelas ideias, mas pela mudança de mentalidade. O segredo da manifestação não é mágica, é um processo psicológico e espiritual ao mesmo tempo. Um alinhamento tão poderoso entre pensamento, emoção e ação que atrai circunstâncias compatíveis com sua nova forma de pensar. Isso nos leva a uma questão prática. Como aplicar esse segredo no dia a dia de forma consciente? Agora que você já compreende que o verdadeiro segredo da manifestação revelado por Napoleon Hill está no desejo ardente, na fé inabalável e na autossugestão, a grande pergunta é: como transformar isso em prática diária? A teoria é inspiradora, mas a aplicação é o que realmente gera resultados. Hill dizia que o primeiro passo é definir com absoluta clareza o que você deseja. Não basta dizer quero ser rico ou quero ser feliz. Isso é vago demais para a mente. Ele insistia que você deve ser específico. Quanto de riqueza você deseja? Qual é o estilo de vida que você almeja? Como você se imagina vivendo quando alcançar esse objetivo? Quanto mais detalhada for a visão, mais poderosa será a semente que você planta no seu subconsciente. Em seguida, ele recomendava escrever essa meta em uma declaração pessoal e lê-la em voz alta, de manhã e à noite, sempre carregada de emoção. Por que emoção? Porque, segundo Hill, é ela que dá força ao pensamento. A simples repetição fria de palavras não cria impacto no subconsciente. É quando você sente de verdade que aquilo já é real, que a mágica começa a acontecer. Para ilustrar, pense na história de Henry Ford. Antes de se tornar um dos homens mais ricos e influentes de sua época, ele foi desacreditado inúmeras vezes. Quando anunciou que iria criar um motor chamado V8, engenheiros disseram que era impossível. Mas Ford tinha uma visão tão clara e uma fé tão intensa em sua ideia que simplesmente não aceitava o impossível como resposta. Ele continuou, insistiu, e anos depois, sua persistência fez história. Esse é o poder do desejo aliado à fé. Outro exemplo poderoso vem de pessoas comuns que aplicaram os princípios de Hill. Há inúmeros relatos de indivíduos que começaram sem recursos, mas que, ao praticarem a autossugestão diariamente e manterem a visão clara de seus objetivos, conseguiram abrir negócios, mudar de carreira ou transformar completamente suas finanças. Eles não esperaram que as condições fossem perfeitas. Eles criaram as condições. E aqui está a chave. Quando você alinha seu pensamento, seu sentimento e suas ações, passa a perceber oportunidades que antes estavam invisíveis. É como se o universo começasse a conspirar a seu favor. Não porque a realidade mudou de repente, mas porque a sua mente foi treinada para enxergar caminhos onde antes via apenas obstáculos. Mas talvez você esteja se perguntando: e o que fazer quando as dificuldades aparecem, quando a fé vacila e o desejo parece distante? É justamente nesse ponto que Hill nos dá uma das lições mais profundas. Napoleon Hill sempre deixou claro que o caminho da manifestação não é livre de obstáculos. Pelo contrário, as dificuldades são quase sempre sinais de que você está se aproximando de algo grandioso. Ele dizia que cada fracasso traz consigo a semente de um benefício equivalente e que aqueles que conseguem enxergar além do desafio são os que descobrem oportunidades onde a maioria só vê barreiras. É natural que, em meio à jornada,
você enfrente dúvidas, momentos de desânimo e até a tentação de desistir. Mas é justamente nesses instantes que a prática da autossugestão, da visualização e da fé se torna mais importante. Hill acreditava que a mente humana é como um músculo. Quanto mais você a treina para persistir, mais forte ela se torna. É esse treinamento mental que separa os sonhadores dos realizadores. Pense por um instante. Quantas pessoas você conhece que desistiram logo antes de alcançar o que tanto buscavam? Quantos deixaram o medo, a crítica ou a dúvida roubar seus sonhos? Hill nos lembra que o verdadeiro segredo da manifestação não é apenas pensar em algo e esperar que aconteça, mas sustentar esse desejo com tanta intensidade que nada, absolutamente nada, é capaz de apagá-lo. E é aí que entra a força da persistência. Ela age como combustível para manter o fogo do desejo aceso, mesmo quando os ventos contrários tentam apagá-lo. Quando você persiste, algo dentro de você muda. Você começa a provar para si mesmo que é capaz, que merece, que é digno. E essa mudança interior inevitavelmente reflete no mundo exterior. No fundo, o segredo revelado por Hill pode ser resumido em 3 palavras: pensamento, fé e ação. Pensamento, porque tudo começa na mente. Fé, porque é ela que dá vida ao desejo. E ação, porque sem movimento nada se concretiza. Esses 3 elementos, unidos, são como uma fórmula universal que já transformou a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. Então eu te pergunto, qual é o desejo ardente que você vai decidir plantar a partir de hoje? Está disposto a regá-lo com fé, a sustentá-lo com persistência e a agir até vê-lo florescer? Se essa mensagem fez sentido para você, deixe seu like, compartilhe este vídeo e comente aqui embaixo qual é o sonho que você pretende manifestar em sua vida. Quem sabe a sua declaração não seja o primeiro passo para transformar esse desejo em realidade.